sobre ela e a outra eu vou me aprofundar um pouco mais. Mas duas coisas, irmãos, muito simples, eu diria, porém que a gente não pode esquecer. Eu tenho falado aqui com a minha igreja que algumas coisas na palavra de Deus você não pode esquecer. Você não pode deixar de lado, você tem que imprimir no seu coração e ir com essas coisas no seu coração na sua jornada. Uma dessas coisas, aliás, antes, por exemplo, um pastor, ele tem que escolher aquilo que ele vai ser bom. Não dá para ser bom em tudo, não é verdade? Uma igreja também, ela tem que identificar o seu chamado e ela tem que escolher no que ela realmente vai ser boa, no que realmente ela vai se dedicar talvez mais, ou seja, na essência do seu chamado. Então, vamos pegar um exemplo de uma, sei lá, uma empresa aérea de aviação. As empresas ou elas oferecem preço, ou elas oferecem conforto. Dificilmente você vai encontrar uma empresa que vai te oferecer um bom preço por um ótimo conforto. Então nós temos que escolher isso. E é assim. E com a igreja é dessa maneira. Então, duas coisas, irmãos, tem que estar muito claro para a igreja de Jesus Cristo. E no meu ministério, agora no 15º ano, essas duas coisas estão muito claras para mim. Muito claras. Eu tenho muita convicção de muitas coisas, mas essas duas coisas que eu vou falar com vocês relacionado à igreja, para mim está muito claro. Primeiro, que o evangelho é simples. Nós não podemos esquecer isso. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele diz assim: arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se. O reino de Deus chegou, o reino de Deus foi aproximado de vocês. Então, queridos, o reino de Deus é simples, o evangelho é simples. Parece que na tentativa de explicarmos o evangelho hoje, nós enxertamos tanta coisa no evangelho, nós enfeitamos demais o evangelho, mas o evangelho é simples. E ele é tão simples que as pessoas querem complicar o evangelho. O evangelho é simples. Deus nos criou e era tudo bom, era tudo maravilhoso. Mas veio a queda, o pecado entrou no mundo. E aí tudo ficou desconfigurado. O homem com ele mesmo, o homem com o seu semelhante, o homem com a criação. Mas Deus, na sua providência e no seu grande amor, decidiu enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. E ele veio, diz a Bíblia que ele se esvaziou, e ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Ele veio, ele fez a sua obra. Ele morreu naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Ele pagou uma dívida nossa que era impagável por nós, mas ele pagou no nosso lugar. E ele morreu, mas ao terceiro dia a morte não pôde segurá-lo. E ele então ressuscitou. E foi para o céu preparar morada para cada um de nós. E deixou o Espírito Santo como garantia de que nós também vamos chegar lá. E depois, irmãos, que morrermos, o cemitério não é o nosso fim. O nosso fim é a glória com o Senhor. Esse é o Evangelho. E o Evangelho é simples. Ele é isso que eu acabei de falar. O Evangelho é isso. Mas nós enxertamos demais, nós enfeitamos demais, e eu sinto que na tentativa de explicar o Evangelho, a gente colocou muitos acréscimos ao Evangelho. Mas uma coisa eu tenho convicção, irmãos: o Evangelho é simples. E todas as vezes que o Evangelho é pregado, alguma coisa diferente acontece. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, algo sobrenatural acontece. Muitas vezes eu prego sobre missão, eu prego sobre adoração, eu prego sobre disciplinas espirituais. Tudo bem, é maravilhoso e nós temos que pregar sobre isso. Mas, irmãos, todas as vezes que eu prego o Evangelho,
Mesmo para uma igreja onde a maioria das pessoas já conhecem o Evangelho, quando eu prego o Evangelho, eu digo: o amor de Deus por você não tem fim, o amor de Deus por você é inesgotável, Deus te ama, Ele morreu na cruz no seu lugar. Irmãos, coisas diferentes acontecem, vidas são impactadas, mas nós não podemos esquecer dessa verdade, que para mim está mais claro do que nunca, na minha jornada com Deus, no meu ministério. O Evangelho é simples. E a igreja precisa viver o Evangelho. Precisa pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas a segunda coisa que eu quero falar com você, que para mim também é simples, é sobre a comunhão da igreja. E aqui que eu queria falar um pouco mais com vocês, sobre a comunhão da igreja. Queridos, eu vou citar vários textos aqui. Salmo 133, por exemplo. Aliás, vamos ler o Salmo 133. Como eu vou citar ele algumas vezes, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí. Não deixe de abrir sua Bíblia, ou pelo menos ligar a sua Bíblia aí, tá? Salmo 133, que alguns de vocês talvez até saibam de cor esse texto. Salmo 133, que fala exatamente da comunhão. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção. Em algumas versões diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, é simples. É simples. E é importante entender. Quando há comunhão, é bom. Quando há comunhão, é agradável. Mas, meu irmão, minha irmã, se não há comunhão, não é bom. Se não tem comunhão, não é agradável. Não é bom, não é agradável para mim. Não é bom, não é agradável para o meu irmão. Não é bom, não é agradável para as pessoas que se aproximam. E muitas vezes, muitas pessoas se aproximam, mas se elas olharem mais de perto e perceberem que não há comunhão, elas vão ver que não é bom. Elas vão perceber que não é agradável. E muitas pessoas, elas até aproximam-se, mas quando elas olham um pouco mais de perto, elas dizem: não é bom. Elas percebem que não é bom. Mas quando há comunhão, quando há união, é bom. É agradável. É a base da bênção de Deus. Guarda isso no seu coração. A comunhão da igreja é a base da bênção de Deus sobre a igreja. Porque diz aí no final do Salmo: aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Portanto, a comunhão entre nós, irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor, é a base da bênção de Deus. Então, querido, é simples. Se não tem comunhão, não é agradável. Se não tem comunhão entre os irmãos, o óleo não é derramado, o orvalho não desce. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. E eu poderia falar muitas coisas a respeito da comunhão que está ao entorno da comunhão entre os irmãos. Mas eu escolhi uma coisa que, para mim, queridos, e na minha experiência, no meu ministério, na minha vida, até hoje, eu percebo que anda de mãos dadas com a comunhão entre os irmãos. É o que mais gera comunhão entre os irmãos.
A mesa gera muita comunhão entre os irmãos. Nós comemos juntos, nós nos divertimos, conversamos. A mesa gera comunhão. Muitas coisas geram comunhão, mas para mim, irmãos, tem uma coisa que é muito efetivo para gerar comunhão entre nós. E é disso que eu quero falar. Que é a oração. Quando a igreja, irmãos, ela está em comunhão ao redor da oração, coisas extraordinárias acontecem. Coisas diferentes acontecem. Quando você olha, por exemplo, os primeiros cristãos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, a igreja se reunia, a igreja orava. Eles estavam em comunhão. E um dos aspectos dessa comunhão era a oração. Eles oravam. E, irmãos queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um povo que ora. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um povo orando. Eu vejo na Bíblia homens e mulheres orando. Eu vejo igreja orando. Eu vejo um povo orando. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, o verso 3. Abra aí comigo a sua Bíblia. Jeremias 33, o verso de número 3. Vai lá. Jeremias 33, 3. Olha o que diz o texto. Aqui Deus está prometendo restaurar, Deus está prometendo fazer coisas maravilhosas. E olha só o que diz. Clame a mim, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A comunhão da igreja, por meio da oração, irmãos, é o oxigênio da igreja. É aquilo que alimenta a igreja. É aquilo que faz a igreja ficar viva, vibrante, continuar vibrante. Aliás, a evidência de que você nasceu de novo é o fato de que você ora. Alguém que nasceu de novo, alguém que está em Cristo Jesus, ora. Então, a comunhão da igreja por meio da oração, irmãos, é algo extraordinário. E eu estou convicto como nunca do que eu estou te falando. Depois de 15 anos no ministério, lidando com a igreja, depois de tantos anos de convertido, a minha jornada espiritual, a comunhão da igreja, ela simplesmente deixa, por meio da oração, deixa a igreja vibrante. Então, quando nós falamos de comunhão e oração, nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver um povo orando. Nós vamos ver Abraão intercedendo por Ló. E quando Abraão intercede por Ló, Deus destrói aquele lugar por causa da oração do seu tio. Por meio da oração, Deus traz livramento. Deus destruiu aquele lugar, mas livrou o sobrinho de Abraão. Por causa da oração de Abraão. A Bíblia fala de um povo que ora. Jacó, irmãos, com 91 anos de idade. O que é que Jacó fez? Ele tinha uma profunda experiência com Deus. Ainda orava a Deus. Moisés, ele ora a Deus. Ele fala com Deus. Ana, que era uma mãe estéril, ela ora, ela clama a Deus. Mal compreendida lá pelo sacerdote, achando que ela estava embriagada, ela falou, não, eu só estou chorando na presença de Deus, eu só estou clamando a Deus, porque eu quero muito ter um filho. E diz a Bíblia que Deus abre o ventre de Ana, e ela concebe Samuel. Samuel, ele diz assim, Senhor, longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar. O profeta Samuel diz, Senhor, não posso pecar contra o Senhor, deixando de orar. O rei Ezequias, diante de uma doença mortal, ele ora. E ele diz, Senhor, me cura. E Deus ouve a oração dele e concede a ele mais 15 anos de vida.
Daniel lá na cova dos leões, ele ora e Deus dá livramento. Neemias, ele ora por Jerusalém, Jerusalém é reconstruída. Jesus, ele ora ao Pai. Ele ora no deserto, ele ora de noite, ele ora no jardim, ele ora diante do túmulo de Lázaro. Ele ora ao Pai. E ainda hoje está intercedendo por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele ora na sua conversão. Ele ora nas noites, ele ora nas sinagogas, ele ora na praia, ele se coloca de joelho pelas pessoas. Cornélio, quando Pedro vai lá pregar para Cornélio, Cornélio é encontrado orando e Pedro vai dizer: olha, as suas orações subiram até Deus. Lídia, a empresária da cidade de Tiatira, que estava morando na cidade de Filipos, ela tinha na sua casa reuniões de oração. Era uma mulher de oração. Os discípulos, irmãos, a igreja, os primeiros discípulos orando, unânimes pela vinda do Espírito Santo de Deus. Então, esse assunto é importante. Quando a igreja ora, quando a igreja está em comunhão, por meio da oração, coisas diferentes acontecem. A Bíblia nos narra que Deixa eu só tirar um negócio aqui. Isso. A Bíblia nos narra que Tiago foi preso. E a igreja falou: Tiago foi preso, vamos orar pelo Tiago. Aí o Tiago foi decapitado. Logo em seguida, Pedro é preso. A igreja pensa: bom, peraí, Tiago foi preso e foi decapitado. Agora o Pedro foi preso. Irmãos, vamos orar. E diz Atos capítulo 12 que a igreja estava em oração. Que a igreja estava orando. E porque a igreja estava orando, Pedro foi liberto da prisão de uma forma sobrenatural. Quando a igreja em comunhão ora, coisas sobrenaturais acontecem. Então, queridos, nada nos une mais do que a oração. Nada nos aproxima mais do que a oração. No final, eu quero compartilhar com você de algumas coisas que a gente fazia aqui na igreja antes da pandemia, de coisas que nós começamos a fazer durante a pandemia, que certamente vão perdurar para depois da pandemia, que tem a ver com comunhão. Como que nós nos fortalecemos, como que os meios que nós encontramos para manter acesa a chama da comunhão por meio da oração. Então, eu separei algumas coisas para falar com você. Eu já li o Salmo 133, eu já falei de Atos capítulo 2 com você. Eu estou falando para você sobre comunhão por meio da oração na igreja. E eu separei algumas coisas que eu queria que você anotasse, se você pudesse. Primeira delas, a igreja, ela recebe sim, ela recebe poder quando ela se reúne ao redor da oração. A comunhão por meio da oração faz com que a igreja receba poder. Atos capítulo 1, verso 14. Jesus disse: olha, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A igreja, irmãos, ela tem que fazer a sua obra, mas antes de fazer a sua obra, ela tem que ser revestida de poder. E diz a Bíblia em Atos que a igreja estava unânime em oração, reunida, até que o Espírito Santo de Deus então desceu, e o revestimento de poder veio por meio da oração de uma igreja unida, orando, clamando ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Então eles oram, eles perseveram, e como resultado, o Espírito Santo de Deus é derramado, e a igreja então começa a avançar. A igreja recebe poder quando ela, por meio da oração. A igreja, quando está em comunhão, por meio da oração, ela recebe poder. Atos capítulo 6, você vai encontrar lá um problema social.
As viúvas dos helenistas estavam sendo desassistidas. E aí os apóstolos, chega a reclamação até eles, dizendo, olha, tem um problema aí. As viúvas estão sendo desassistidas. E os apóstolos dizem assim, olha, não é bom que a gente deixe o ministério da oração e da palavra para servir às mesas. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de boa reputação, e eles vão cuidar disso. E nós vamos cuidar do serviço da oração e da palavra. E pareceu bem a todo mundo que eles fizessem isso. Irmãos, um problema social foi resolvido com oração. Porque a oração, ela traz isso. Ela traz resultados. Nada nos une mais do que a oração. A palavra tem a primazia, mas a oração vem primeiro. Não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Então, primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração. A igreja, quando está em comunhão por meio da oração, ela recebe poder. A segunda coisa, a igreja, quando está em comunhão por meio da oração, irmãos amados, a igreja experimenta a vida de Deus. A igreja experimenta o que nós chamamos de avivamento, ou seja, a vida de Deus sendo derramada. Você vai se lembrar desse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu trarei a cura. Isaías capítulo 44, verso 3, lá diz assim, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, e o meu Espírito sobre os seus descendentes. Deus envia o seu Espírito Santo aos sedentos, aqueles que têm sede de Deus, aqueles que oram a Deus. Irmãos queridos, quando uma igreja está unida, orando, intercedendo, clamando, coisas diferentes acontecem, irmãos. Coisas extraordinárias acontecem. É quando a igreja ora, é quando você ora, é quando um grupo ora, que Deus envia o seu Espírito com poder. Com poder. Um grande pregador do século XIX, chamado Charles Spurgeon, quando você lê hoje ainda as pregações daquele jovem de 22 anos, você fica impressionado. E ele pregava para multidões naquela época, cerca de 10 mil, 12 mil pessoas. Era um grande pregador, um tremendo homem de Deus. E certa vez perguntaram para ele assim, Spurgeon, qual que é o seu segredo? Qual que é o segredo de uma pregação tão poderosa? Qual o segredo de uma oratória tão poderosa? De uma pregação tão impactante? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, o segredo é que essa igreja aqui tem uma usina de poder. O segredo é que essa igreja, toda segunda-feira, ela se reúne para orar. Esse é o segredo. O segredo é que todo culto aqui, nós temos irmãos que estão orando pela minha pregação. Nós temos irmãos que estão intercedendo por mim, que estão orando pela minha pregação. Irmãos, tudo começa na oração. E quando a igreja está em comunhão, por meio da oração, ela experimenta o avivamento. Ela experimenta o poder de Deus sendo derramado, queridos. Então a comunhão, por meio da oração, ela traz revestimento de poder. E eu queria que você escrevesse isso aí também. Eu queria que você imprimisse no seu coração essa verdade. Quando nós estamos juntos em oração, nós recebemos vida de Deus.
Nós recebemos uma vida que não vem de nenhum outro lugar, de nenhuma outra pessoa, mas só vem de Deus. Só vem do poder do Espírito Santo de Deus. E queridos, a terceira coisa que eu quero falar com você, que eu queria que você anotasse, se você pudesse, e imprimisse no seu coração. Quando a igreja está em comunhão, por meio da oração, a igreja vê as circunstâncias sendo transformadas. Anote isso. As coisas mudam quando a igreja ora. As coisas são transformadas quando a igreja está em comunhão por meio da oração. Você precisa entender uma coisa. Há coisas que a oração não muda. Tá? Não muda. Algumas coisas estão debaixo da soberania de Deus, dos decretos eternos de Deus, dos seus planos eternos e amorosos, e a oração não muda. Mas, irmãos, por outro lado, há coisas que Deus só vai fazer quando a igreja orar. Deus decidiu assim. Algumas coisas dentro dessa economia de Deus, da forma como Ele administra as nossas vidas e a história, só vão acontecer quando você orar. Algumas coisas na sua família só vão acontecer quando você orar. Na sua igreja só vão acontecer quando você orar. Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Preste atenção nisso. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Tiago falou isso. Nada tendes porque não pedis. Então a igreja tem que estar junta em oração, clamando, pedindo a Deus. Algumas coisas só vão acontecer se a igreja orar. Algumas coisas só vão acontecer se você orar. A Bíblia diz que quando o povo estava em batalha, Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Mas Moisés cansou, baixou a mão, o povo começou a perder. Aí Moisés levantava a mão, o povo vencia, baixava, o povo começava a perder. E o que aconteceu? Não, vamos segurar a mão do Moisés levantada aí, para o povo vencer. Enquanto você ora, inimigos são derrotados na sua família. Enquanto você ora, inimigos são derrotados na sua vida. Enquanto você ora, batalhas são vencidas na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal. Enquanto você ora, Deus conduz você em triunfo, e ainda que os seus olhos não estejam vendo tudo ao seu redor. Essas batalhas estão sendo vencidas. Essas batalhas estão sendo conduzidas por Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Deixa eu dar um exemplo muito claro para você. A Assíria, que foi um povo terrível, um povo cruel, a Assíria derrotou as 10 tribos do norte. E está descendo agora para as 2 tribos do sul. E o povo está apavorado, porque a Assíria estava tocando o terror na terra naquele tempo. A Assíria então cerca Jerusalém e envia uma carta para o rei Ezequias, dizendo: olha, renda-se, porque se vocês se renderem, se vocês não se renderem, Deus não pode salvar vocês. Nem Deus pode salvar vocês das minhas mãos. Então, o rei Ezequias pega aquela carta afrontosa, pega aquela carta ousada, leva para a casa de Deus, apresenta a Deus em oração aquela carta do rei da Síria. E Deus diz assim para Ezequias: Ezequias, você não vai ter que lutar essa guerra. Ezequias, você não vai precisar lutar essa guerra. Eu vou vencer essa guerra por você. E diz a Bíblia, irmãos, diz a palavra de Deus, que naquela noite, um anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil soldados assírios.
E Jerusalém foi liberta, foi preservada pelo poder da oração. Irmãos, a oração, quando a igreja se reúne, quando a igreja está em comunhão por meio da oração, ela recebe livramento, ela recebe salvação. As circunstâncias mudam, as circunstâncias são transformadas. Por quê? Porque a oração muda a história. A oração muda as circunstâncias, porque Deus luta em nosso favor. Deus luta em seu favor. Então guarde isso no seu coração. A comunhão da igreja por meio da oração muda as circunstâncias. Eu me lembro de uma história do pastor Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório é um homem de oração. Ele e a sua esposa são missionários, assim, fervorosos na oração. E a mãe de Ronaldo também é uma mulher de oração. Dona Elza, uma tremenda mulher de Deus. E ele conta nas suas histórias que um dia ele estava num lugar, nesses lugares distantes que ele vai, pregando o evangelho, de repente chegou um monte de gente, colocaram eles assim, tudo enfileirados, com metralhadoras nas mãos, prontos para fuzilar todo mundo. E ele falou assim, começou a orar e falou, meu Deus, está acontecendo, né? E estava todo mundo ali emparedado, pronto para ser fuzilado. Ele disse que de repente veio uma caminhonete com um som alto, absurdo, e entrou no meio ali, e de repente aquelas pessoas com armas se espalharam e ele ficou sem entender nada. Nem de quem chegou e nem de quem fez aquele povo tudo embora. E ele conta nas suas histórias que naquele dia a sua mãe incomodada, onde está meu filho? O que está acontecendo agora? Ela dobrou os seus joelhos, começou a orar, pedir a Deus discernimento do que estava acontecendo. Então ela orou pelo filho. E ele conta que exatamente no momento em que a sua mãe foi incomodada por Deus a orar por ele, na exata hora aquela caminhonete chegou com aquele som, aquela coisa toda, e dispersou todo mundo. E ele e todos os seus companheiros ali foram libertos e salvos. Enquanto uma mãe estava orando pelo seu filho, Deus estava fazendo coisas extraordinárias. Irmãos, a oração, ela muda as circunstâncias. Guarda isso no seu coração. Eu quero que você guarde essas 3 coisas que eu falei até aqui. A igreja, quando ela está em comunhão por meio da oração, ela recebe poder. Segundo, ela recebe vida de Deus, ela recebe avivamento. E terceiro, ela vê as circunstâncias sendo transformadas. Mas a igreja tem que unir-se em oração. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que eu espero em nome de Jesus, que anime você, fortaleça o seu coração, aqueça o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, estamos vivendo esse tempo esquisito, estranho, desde março do ano passado. E essa questão da comunhão, uma coisa que já está no meu coração, no meu pastorado. E eu sempre prezei muito isso, pela comunhão, e principalmente a comunhão por meio da oração. E antes da pandemia, o que nós fazíamos? Muitas coisas relacionadas à comunhão. Reunião de oração toda sexta-feira à noite. Primeira semana do mês, semana de oração todos os dias à noite. Desperta Débora, mães que oram, uma vez por mês se reúnem para orar, para clamar a Deus pelos seus filhos. Comunhão por meio da oração. Eu pregava, chamava as pessoas na frente, vem aqui que eu quero orar por você. Reunião da liderança, era todo primeiro domingo de cada mês. Vamos reunir liderança, antes da escola dominical, tomar café, orar e estarmos em comunhão uns com os outros. E muitas coisas nós fazíamos. Pequenos grupos, uma série de coisas. Eu pregava sobre comunhão, e prego ainda sobre comunhão e tal. Tudo isso normal, certo? Nós fazíamos tudo isso antes da pandemia. Então veio a pandemia.
E nós tivemos que nos reinventar. E eu falei, Deus, a minha primeira preocupação quando aconteceu, não pode reunir no templo, foi assim, Deus, como é que eu vou manter a chama da comunhão com um povo que não pode se reunir? Como é que eu vou fazer isso? Deus, como é que eu vou manter esse povo unido? Como é que eu vou manter esse povo orando se a gente não pode se encontrar? E aí Deus foi dando, irmãos, para nós. Certamente muitas coisas vocês também fizeram e estão fazendo. Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas. Eu falei, Deus, eu vou fazer live de oração toda segunda-feira para começar a semana. Então, toda segunda-feira, às 6 da manhã, eu entro no Instagram da igreja e os irmãos vão chegando. É das 6 às 6h30, 6h40 no máximo. E nós começamos a semana orando. E os irmãos afluem para lá. E eu digo, é isso aí, vamos orar, irmãos, que a sua semana seja maravilhosa. E eu oro pela semana de cada um, e eu oro pelos irmãos, eu oro pelos pedidos. E eu digo que a sua semana seja uma bênção, meu irmão. Nas lives, aqui no chat, por exemplo, das lives, uma coisa que eu pedi hoje eu não falo mais, porque não precisa. Mas no começo das lives eu digo, na hora que você entrar na live, você vai escrever no chat assim, ó, bom dia, irmãos. Você vai escrever assim, ó, boa noite, irmãos. Você vai colocar irmãos na frente. Irmãos, coisas simples. E os irmãos já estão dizendo assim, bom dia, irmãos. Boa noite, irmãos. Hoje eu não peço mais, porque todo mundo faz isso. Quando entra lá. Por que eu pedi para os irmãos fazerem isso? Para manter a comunhão entre nós. Para os irmãos não esquecerem de que nós não estávamos juntos presencialmente, mas continuamos a ser uma família. E aí então, irmãos, os irmãos entravam e falavam assim, bom dia, irmãos. Nós começamos a fazer. No começo da pandemia, eu peguei um grupo da igreja, alguns jovens, alguns irmãos que gostam de cantar, alguns irmãos do Ministério de Louvor. Eu falei assim, meus queridos, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso que a gente mantenha o povo unido. Eu preciso que a igreja entenda que nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Eu preciso de vocês. Eu quero pedir um favor para vocês. Eu vou fazer uma escala aqui. Eu vou montar toda uma estratégia aqui, uma agenda. E nós vamos na porta dos irmãos. Eu quero que vocês vão comigo. Eu estou pedindo que vocês possam ir comigo. Alguns vão cantar, outros só vão estar lá, outros vão tocar o violão. Nós vamos lá na porta dos irmãos, nós vamos manter distanciamento uns dos outros, cada um vai no seu carro, nós vamos apertar o interfone, vamos apertar a campainha, os irmãos vão sair lá, e nós vamos cantar para aqueles irmãos, no distanciamento de máscara mesmo, nós vamos orar para aqueles irmãos, e nós vamos dizer, nós somos família, viu? Nós somos corpo de Cristo, tá bom? Estamos aqui para abençoar a sua vida, orar por você e não deixar você esquecer disso. Ah, irmãos, nós fizemos esse negócio. Nós fizemos isso. Você não tem ideia o que aconteceu. Foi maravilhoso. Alguns coincidiram que era a data do aniversário. Nós cantamos parabéns. Nós oramos. Não teve um irmão que não se emocionou. Falou, meu Deus, eu não posso ir na igreja, mas eu tenho uma família na fé, que está orando por mim, que está clamando pela minha família. Irmãos, foi tremendo. Antes da pandemia, nós não tivemos essa oportunidade. Eu sei que, eu estou falando de coisa aqui que talvez você fale assim, pô, mas Campinas, pastor, vai ser difícil. Tudo bem. Eu estou falando para você que nós temos que encontrar meios de manter a igreja unida, em comunhão, por meio da oração. E nós fizemos isso e foi tremendo, foi tremendo. Os irmãos choravam, aquela vontade de abraçar, de chegar perto. E não podia, mas a gente clamando, orando pelos irmãos na porta da casa de cada um deles. Nós viemos aqui cantar 2 canções para você e orar por você, meu irmão. Orar pela sua família. Teve marido que começou a ir na igreja. Teve filho que não estava indo na igreja, jovem que não estava indo na igreja mais, voltou para a igreja.
porque percebeu que nós somos um só corpo. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Então eu faço a live nas 6 da manhã, na segunda-feira, e fecho na sexta-feira à noite uma live de oração. E pessoas que nem são da igreja ficam fluindo para essa live também, para receber oração, porque as pessoas querem receber oração. Mas a igreja está ali unida. Quando o irmão é internado, principalmente pela Covid-19, irmãos, quando o irmão é internado aqui, sabe o que a gente faz? Sabe o que eu faço? Eu fiz essa semana agora. Nós temos uma irmã aqui da igreja, esposa do diácono. Ela pegou Covid-19, tem 36 anos, é uma moça jovem ainda, tem 2 filhas pequenas. E a Covid, cada um reage de um jeito, né? Os irmãos sabem. E foi evoluindo o quadro dela, evoluindo, ela internou. No dia que ela internou, eu mandei um recado nos grupos da igreja, irmãos, eu vou lá para a igreja às 4 da tarde. E eu vou ficar lá na igreja até de noite. A igreja está com a porta aberta, meu irmão. O portão vai estar aberto, você pode entrar. Eu quero que você passe lá, meu querido, nem que seja 10 minutos, para você orar pela nossa irmã. E você vai passar lá, você vai sentar 10 minutos que seja, você vai orar pela sua irmã, você vai orar pela nossa irmã, e você, na hora de ir embora, você vai lá na frente, vai dar um cutucãozinho no meu ombro e falar assim, pastor, eu tô indo embora. E você não vai sair de lá sem que eu ore por você. E nós fazemos isso aqui. Quando o irmão é internado, eu vou lá e falo, irmãos, eu estou lá na igreja. Irmãos, passa lá para a gente orar. E os irmãos passam, alguns saem do serviço, passa lá rapidinho, dobra o seu joelho, clama pela vida daquele irmão, recebe a oração e vai embora. E as pessoas vão percebendo isso. Elas vão percebendo que a igreja, a comunhão, é uma coisa boa. Elas começam a entender, queridos, que quando tem comunhão, é bom. Que quando tem comunhão, é agradável. Que quando tem comunhão, o óleo é derramado. O orvalho desce. A vida é ministrada sobre o povo de Deus. Então, meus queridos, é simples, mas é bom. É agradável. E uma das coisas que essa igreja me ensinou, uma das coisas que eu carrego no meu coração, do tempo que estive aí, foi a comunhão entre os irmãos. Irmãos, eu fui amado nessa igreja. A minha família foi amada nessa igreja. Eu vi claramente o amor entre os irmãos. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder isso de vista. Porque quando tem comunhão, é bom e agradável. E as pessoas chegam e elas percebem que é bom, e elas dizem, tem um negócio aqui que eu não vi em outro lugar. Tem um negócio aqui, talvez elas nem sabem discernir, que elas dizem assim, não tem em outro lugar isso, só tem aqui. E elas ficam. E elas trazem os amigos. Mesmo quando nós não estamos lá no prédio, irmãos. Aqui nós nos reunimos só no domingo no prédio. Antes nem estava reunindo. Mas nas lives as pessoas percebem, nas transmissões as pessoas percebem. Quando a gente foi na casa dos irmãos, cantou, bateu foto, bateu vídeo, espalhou nas redes sociais. Pô, tem alguma coisa ali. Vocês entendem? Meu querido, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Essa igreja me ensinou isso. E o que eu faço aqui hoje, eu aprendi aí. Não deixe se perder na sua vida. Não deixe essa comunhão se perder no seu grupo, na sua igreja, no seio da sua família. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição com uma comunhão preciosa por meio da oração, por uma comunhão que é boa, por uma comunhão que é agradável. Eu oro em nome de Jesus, meus irmãos, que o óleo seja derramado sobre essa igreja, que o orvalho possa descer sobre essa igreja, que uma comunhão preciosa seja sempre firme como uma rocha nessa igreja, que a igreja cultive essa comunhão, principalmente por meio da oração. Irmãos, os recados
Os próprios recados nós mandamos. Eu ainda faço isso até hoje. Eu pego o meu celular simples e eu faço vídeos, eu faço áudios, eu mando para os irmãos, eu digo, meu irmão, eu estou orando por você. Meu irmão, eu sei o que você está passando, eu estou orando pela sua vida, eu quero que você não se esqueça disso. Tem uma igreja orando por você, tem um pastor orando por você. Eu mando áudios, eu mando vídeos. E as pessoas falam assim, meu Deus, é bom. E elas fazem isso com outras pessoas. Eu percebi isso se multiplicando, sabe? Algumas coisas que foi fazendo, as pessoas vão fazendo com outros. Elas fazem com os parentes, elas fazem com os outros irmãos da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, eu quis falar de uma coisa muito simples hoje, mas é boa, é agradável, a comunhão entre nós. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição com essa comunhão. Que essa igreja receba poder por meio da comunhão e a oração. Que essa igreja, que as circunstâncias mudem no meio dos irmãos, por meio dessa comunhão e fervorosa oração, em nome de Jesus. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Pai querido, eu agradeço ao Senhor, Deus, por esse tempo de comunhão. Porque sim, Deus, esse momento aqui, esse espaço, é um espaço de comunhão. É um espaço de adoração. É um espaço de oração. E eu te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos aqui, por aqueles que talvez vão assistir essa gravação depois. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, que nessa igreja nunca falte o óleo precioso da comunhão. O orvalho, ó Deus, seja derramado, o orvalho que traz vida, seja derramado sobre essa igreja, em nome de Jesus. Que os meus irmãos, ó Deus, possam viver dia após dia um tempo novo na tua presença. Que o Senhor possa fazer algo novo na vida da tua igreja. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, faça coisas lindas e maravilhosas nessa igreja e por meio dessa igreja. Eu oro assim, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?